os 10 dinossauros mais perigosos da história. Você já imaginou como seria estar cara a cara com uma criatura do tamanho de um ônibus, com dentes do comprimento de facas e a força para esmagar ossos como se fossem gravetos? Imagine um mundo onde o chão treme a cada passo desses titãs, onde o rugido deles ecoa por quilômetros, e onde ser a criatura no topo da cadeia alimentar não era uma garantia, mas sim uma batalha diária contra monstros inimagináveis. No vídeo de hoje, prepare-se para uma viagem no tempo até a Era Mesozoica, onde a Terra era dominada por verdadeiros monstros pré-históricos. Vamos revelar os 10 dinossauros mais perigosos que já existiram, criaturas tão letais que fariam qualquer predador moderno parecer inofensivo. E não pense que só o famoso T-Rex vai aparecer por aqui. Tem dinossauro nessa lista que você provavelmente nunca ouviu falar, mas que poderia destruir uma vila inteira se existisse hoje. Então fica até o final, porque o mais perigoso de todos vai te surpreender, e pode não ser quem você está pensando. 10º lugar. Allosaurus, terror coletivo da Era Jurássica. Abrindo nossa contagem regressiva, encontramos um predador que transformou a palavra equipe em sinônimo de terror no período Jurássico, o Allosaurus. Imagine um cenário de 150 milhões de anos atrás. Florestas exuberantes ecoam com o rugido de um predador. Mas não é um rugido solitário. São vários. O Allosaurus, com seus 12 metros de comprimento, não dependia apenas de força bruta, embora a tivesse de sobra. Ele era um mestre da caçada coordenada. Fósseis mostram que esses predadores se uniam em grupos, transformando a vida de suas presas, mesmo as maiores, como os saurópodes gigantes, em um pesadelo. Ágil e com uma inteligência de caça que envergonharia muitos animais modernos, o Allosaurus era um flagelo em qualquer ambiente. 9º lugar. Carnotaurus, chifres mortais e um apetite voraz. Imagine um predador com a velocidade de um guepardo e a força de um rinoceronte, adicionando a essa combinação letal um par de chifres afiados como lâminas. Esse era o Carnotaurus. Com 8 metros de pura ferocidade, esse dinossauro, cujo nome significa touro carnívoro, não recebeu esse nome à toa. Seus chifres, sua característica mais marcante, eram armas formidáveis, usadas para intimidar rivais e provavelmente para dar golpes devastadores em suas presas. Mas a velocidade era sua verdadeira arma. Estudos sugerem que o Carnotaurus podia alcançar até 50 km por hora. Tente imaginar essa visão. Uma máquina de matar correndo em sua direção a essa velocidade, com chifres prontos para te atingir. Não haveria tempo para a segunda chance. 8º lugar. Spinosaurus, o gigante que reinava na água e na terra. Nosso próximo dinossauro desafia a imagem tradicional que temos desses animais. Ele não se limitava a apenas um tipo de ambiente. Ele era o senhor de 2 mundos, o Spinosaurus. Com até 18 metros de comprimento, superando até mesmo o Tyrannosaurus Rex em tamanho, o Spinosaurus era uma visão impressionante. Sua vela dorsal, uma estrutura óssea coberta por pele, era apenas uma das características que o diferenciavam. Ele era um predador adaptado para a vida semiaquática, um gigante que se movia com a mesma destreza na água e na terra. Seu focinho, semelhante ao de um crocodilo, era ideal para capturar peixes, mas não se engane, sua dieta era composta por qualquer presa que cruzasse seu caminho. Com braços poderosos e garras afiadas, ele era um oponente formidável tanto para criaturas terrestres quanto aquáticas. 7º lugar. Giganotosaurus, o colosso da América do Sul. Prepare-se para conhecer um dos maiores predadores terrestres que já existiu. Um rival à altura do Tyrannosaurus Rex, em termos de força bruta, o Giganotosaurus. Imagine a vastidão da América do Sul há milhões de anos. Nesse cenário,
um gigante de 13 metros de comprimento reinava absoluto. O Giganotosaurus era um predador colossal, com dentes serrilhados e curvados para trás, perfeitos para rasgar a carne de suas presas. Mas ele não dependia apenas de sua força descomunal. Estudos indicam que ele era um caçador estratégico, capaz de derrubar até mesmo os maiores dinossauros herbívoros, como o Argentinosaurus. E se a força bruta não fosse suficiente, ele ainda tinha um trunfo. Podia atingir velocidades de até 50 km por hora. Sexto lugar, Utahraptor. Precisão mortal em um pacote menor. Às vezes, o tamanho não é tudo. O Utahraptor, com seus 7 metros de comprimento, pode parecer pequeno comparado aos gigantes que vimos até agora, mas ele era um predador que compensava seu tamanho com astúcia, velocidade e armamento letal. Imagine um predador ágil e inteligente, com garras em forma de foice que podiam chegar a 30 centímetros de comprimento. Essas lâminas, localizadas em suas patas traseiras, eram sua marca registrada, capazes de causar ferimentos profundos e dilacerantes em suas presas. O Utahraptor era um mestre da emboscada, usando sua inteligência para coordenar ataques em grupo e derrubar presas muito maiores que ele. Quinto lugar, Velociraptor. Inteligência e agilidade em um predador implacável. Esqueça a imagem que você viu nos filmes. O Velociraptor, embora menor do que Hollywood o retratou, era uma criatura assustadora. Com cerca de 2 metros de comprimento, ele compensava seu tamanho com inteligência, agilidade e um arsenal de armas naturais. Imagine um predador com a astúcia de um corvo, a velocidade de um guepardo e garras afiadas como navalhas. O Velociraptor era um mestre da caça em grupo, usando táticas complexas para cercar e subjugar suas presas. Seus dentes afiados e curvados para trás eram perfeitos para rasgar carne, e suas garras, localizadas nas patas traseiras, eram usadas para desferir golpes precisos e mortais. Quarto lugar, Mapusaurus, terror coordenado em escala gigantesca. O Mapusaurus, um predador colossal que viveu na região que hoje conhecemos como Argentina, personificava o terror em grupo. Com até 12 metros de comprimento, esse dinossauro era um parente próximo do Giganotosaurus. Mas o que o tornava verdadeiramente assustador era seu comportamento social. Estudos indicam que o Mapusaurus caçava em bandos organizados, capazes de derrubar até mesmo os maiores dinossauros herbívoros da época, como o Argentinosaurus. Imagine a cena: um grupo de predadores gigantes, coordenando seus movimentos, perseguindo suas presas com uma fúria implacável. Não importava o tamanho, a força ou a velocidade. Contra uma horda de Mapusaurus famintos, as chances de sobrevivência eram mínimas. Nenhuma lista de dinossauros perigosos estaria completa sem a presença majestosa e aterrorizante do Tyrannosaurus Rex. O rei dos lagartos tiranos, com seus 12 metros de comprimento e quase 9 toneladas de pura força bruta, era uma visão que inspirava admiração e terror. Imagine uma mordida tão poderosa que faria um elefante parecer um brinquedo. Os dentes do T-Rex, com mais de 30 centímetros de comprimento, não eram feitos apenas para rasgar carne, mas para esmagar ossos. Mas ele não era apenas força bruta. Estudos indicam que o T-Rex era um caçador inteligente, com uma visão aguçada e um olfato apurado, capaz de detectar presas a quilômetros de distância. Em segundo lugar, um dinossauro que desafia as nossas concepções sobre predadores. O Therizinosaurus era um enigma, uma criatura bizarra que parecia ter saído de um pesadelo. Com um corpo robusto, um pescoço longo e garras que podiam chegar a 1 metro de comprimento, ele era uma visão impressionante. Mas o que tornava o Therizinosaurus tão fascinante e aterrorizante
era a incerteza sobre seus hábitos alimentares. Alguns cientistas acreditam que ele era herbívoro, usando suas garras gigantescas para se defender e alcançar folhagens altas. Outros especulam que ele podia ser onívoro, se alimentando de plantas e pequenos animais. Independentemente de sua dieta, uma coisa é certa: encontrar um Therizinosaurus em seu caminho não era uma experiência agradável. E chegamos ao topo da nossa lista, ao posto de dinossauro mais perigoso de todos os tempos. Mas em vez de revelar um nome familiar, deixo vocês com um mistério, uma promessa de descobertas ainda mais incríveis no mundo da paleontologia. Novas descobertas estão sendo feitas o tempo todo, revelando fósseis de criaturas ainda mais impressionantes e aterrorizantes do que as que já conhecemos. E quem sabe, em breve, possamos ter que refazer essa lista para incluir um novo rei, um dinossauro ainda mais perigoso, cujo nome ainda está para ser revelado. E agora que você conheceu alguns dos dinossauros mais perigosos que já caminharam sobre a Terra, a pergunta que fica é: qual deles você acha que seria o mais letal se ainda existisse hoje? Imagina só um Spinosaurus nadando pelos rios da Amazônia, ou um T-Rex aparecendo no meio do seu quintal. Mas calma, porque isso é só o começo. O mundo dos dinossauros ainda guarda muitos segredos. Existem fósseis recém-descobertos que podem mudar completamente tudo o que a gente sabe sobre esses predadores. E se eu te dissesse que existem evidências de um dinossauro ainda mais mortal que ainda não entrou nessa lista e que pode ser revelado em um próximo vídeo? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. Quero a parte 2.